E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e estou aqui para mais um vídeo. Hoje com cortes do jornal Hora 10, do canal TPA Notícias, Hora 10 edição da noite, na televisão pública de Angola. Primeiro nós vamos assistir aos cortes e depois, logo depois, então você não sai, né? Eu volto com mais conteúdo exclusivo para você aqui do canal, tá bom? Antes eu peço que você curta, comente, compartilhe, quem pode, contribui com o Pix para que possamos fortalecer o nosso trabalho. Vamos assistir aos cortes e daqui a pouco eu volto. Momento para a atualidade internacional. Os líderes europeus concordaram em defender os interesses da Europa e da Ucrânia durante uma reunião em Londres, onde discutiram as formas de pôr fim à guerra na Ucrânia. O britânico Keir Starmer afirmou que qualquer acordo de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia exigirá um apoio dos Estados Unidos, reiterando o seu compromisso de enviar tropas britânicas para a Ucrânia como parte de uma força de manutenção da paz em qualquer futuro acordo neste sentido. Starmer acrescentou que ele e outros líderes, incluindo o presidente francês Emmanuel Macron, estavam a trabalhar na montagem de uma coligação de interessados que também se comprometeria a enviar tropas de manutenção da paz para proteger Kiev. O primeiro-ministro britânico anunciou ainda que o Reino Unido irá utilizar 1,6 mil milhões de libras, o equivalente a 1,94 mil milhões de euros, de financiamento à exportação para fornecer à Ucrânia 5 mil mísseis de defesa. 8 pessoas ficaram feridas em Kharkiv após nova ofensiva russa com mais de 80 drones. 80 caminhões estão paralisados desde ontem na fronteira com o Egito, depois de Israel ter bloqueado a sua entrada para a faixa de Gaza, violando desta forma o acordo com o Hamas. A primeira fase do acordo de cessar-fogo expirou no sábado e negociações para a segunda fase ainda não começaram. O primeiro-ministro israelita disse ontem numa reunião do seu governo que Israel concorda com a proposta americana de um cessar-fogo temporário em Gaza. A proposta de cessar-fogo tem como base o respeito pelo Ramadão dos muçulmanos e a Páscoa judaica, que deve terminar a 20 de abril. O Ramadão começou no sábado, com milhares de palestinos reunidos num cenário de destruição em Gaza. A proposta, agora enviada ao Hamas, é da libertação de todos os reféns israelitas, incluindo os mortos, para que a paz regresse a Gaza. Mas o Hamas já rejeitou a ideia da extensão temporária do acordo e pediu aos mediadores Egito e Catar que intervenham. O Hamas quer que se passe para a acordada segunda fase e que se termine com este conflito. Ontem, Netanyahu exigiu ao Hamas a libertação de reféns, ameaçando com novas consequências. Em resposta, e para baixar a tensão, o ministro egípcio dos Negócios Estrangeiros chamou a utilização de ajuda como uma arma de punição coletiva e como uma violação às leis internacionais. Badar Abdelati disse que o seu país vai intensificar os esforços para o início da segunda fase das negociações. Acabamos de acompanhar a peça que dá conta que Israel quer a libertação imediata de todos os reféns, Hamas quer negociar a segunda fase do cessar-fogo. Agora vamos para a Ucrânia, o que tínhamos anunciado. 8 pessoas ficaram feridas em Kharkiv após nova ofensiva russa com mais de 80 drones. A Rússia lançou mais de 80 drones contra a Ucrânia durante a última noite, tal como informou a Força Aérea Ucraniana através de uma mensagem no Telegram. Foi confirmado que 46 UAVs de ataque, Shahed e outros tipos de drones foram abatidos. Um dos drones atingiu o último piso de um edifício de apartamento de 5 andares em Kharkiv no domingo, ferindo pelo menos 8 pessoas. Outros 31 drones foram perdidos sem causar danos. E o Egito condenou a decisão de Israel de bloquear a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, descrevendo-a como uma violação flagrante do acordo de tréguas. Cada parte deve implementar as suas obrigações. O uso da ajuda como arma de punição coletiva e fome não deve, não pode ou não deve ser permitido.
disse o ministro das Relações Exteriores do Egito, chamando a medida de violação do direito internacional humanitário. A primeira fase do cessar-fogo, que começou a 19 de janeiro, viu um aumento nas entregas de ajuda. A segunda visa garantir a libertação dos reféns restantes em troca de uma retirada israelita e um cessar-fogo permanente, mas as negociações estão paralisadas. O Hamas considerou o corte de ajuda de Israel como um crime de guerra e um ataque flagrante à trégua. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha alertou que o desmantelamento do cessar-fogo poderia levar a população de Gaza de mais de 2 milhões de volta à crise. Enquanto isso, o chefe humanitário da ONU, Tom Fletcher, considerou a decisão de Israel como alarmante. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que Israel está preparado para retomar os combates se as negociações se mostrarem produtivas, acrescentando que o governo está totalmente alinhado com o governo do presidente Donald Trump. Moradores de Gaza relatam que os preços dos alimentos dobraram à medida que o bloqueio entrou em vigor, aumentando os temores de uma nova catástrofe humanitária. Momento para a análise com o Issau Agostinho e o Wellington Calazans. Aos dois, muito boa noite, bem-vindos. Boa noite, Sansão, boa noite, Issau, e a você assistindo ao Hora 10, é um prazer estar aqui de volta. Wellington, qual é a avaliação que faz deste encontro que aconteceu em Londres? Olha, é uma situação bastante difícil de rotular, né? O que eu acho não é o que importa, viu, Sansão? Aqui é o que eu vejo. Eu vejo que a guerra entre Rússia e Ucrânia, ela tem se tornado uma crise cada vez mais profunda, porque aqueles países que dizem defender a paz e que dizem defender democracia e outros valores, são os países que agora estão falando que Trump é tudo de ruim porque falou sobre paz. Entendeu? Existe aqui uma situação em que países que não têm nenhuma condição econômica de fazer uma guerra dependem dos Estados Unidos, que não querem mais fazer a guerra porque não querem entrar no pacote da derrota. A guerra já está perdida. Essa necessidade de alimentar essa guerra pelos europeus, em especial membros da NATO, é um desespero de entretenimento. As sociedades aqui da Europa estão sendo enganadas por esses pseudo-líderes que são apenas bonecos de ventríloco de um sistema neoliberal que precisa da riqueza da Ucrânia. O que está aqui em jogo é a disputa do espólio ucraniano. Ninguém está preocupado com o povo da Ucrânia. Esse povo da Ucrânia, que o jovem sai para comprar pão e acorda fardado num campo de batalha para lutar contra o mais preparado exército do planeta, que é o russo. É disso que estamos falando, de pessoas insensíveis, que não receberam voto. Ursula von der Leyen não foi votada por ninguém na Europa para dizer que precisa construir um exército para botar o povo europeu numa guerra já perdida para lutar contra armas que ela não consegue se defender. Ela nem sabe o que está fazendo mais ali. Então, são esses os pseudo-líderes que estão se reunindo com uma arrogância absurda, Sansão, e não tem bala na agulha para um único tiro. Porque dependem de que Donald Trump diga, tudo bem, vamos fazer a guerra. Para quê? Para perder junto? Não dominam tecnologia hipersônica, já perderam no campo de batalha, receberam uma mão estendida de acordo de cessar-fogo, jogaram fora e agora querem jogar a Europa e o mundo, talvez, numa situação extremamente complicada. Discutir o que líderes políticos débeis, frágeis, tentam fazer para jogar a juventude europeia numa guerra é incentivar que essa guerra continue. E aqui não é uma questão de continuar a guerra. Nós sabemos o valor da paz. Não há mais condição de manter essa guerra. Wellington, será que a Ucrânia já percebeu que não vai poder ter o que pretende com a Europa, olhando para as declarações dos vários líderes europeus? Olha, Sansão, se depender de Zelensky como alguém que responde pela Ucrânia, mesmo não sendo mais legitimado no cargo, né, já que o mandato dele expirou o ano passado,
esse apoio ele vai ser exigido até, e com a irreal perspectiva de que todo o território ocupado seja devolvido à Ucrânia. Aqui a questão é simples: admitir que a Rússia ganhou, quem impõe condições é o vencedor, e negociar as menores perdas e danos depois de uma derrota humilhante da NATO numa guerra contra a Rússia em solo ucraniano. Todo o resto é fantasia, propaganda, tudo que você imaginar para fomentar uma guerra que não tem mais jeito de ser revertida. Eu vou dizer apenas, e vou repetir, porque já falei isso aqui no Hora 10 há um mês. Vou dizer uma palavra que vai assustar todos os europeus que se dizem líderes. Orishnik. Esta arma, ela é imparável. Então não dá para brincar aqui de fazer guerra contra quem tem arma de verdade, enquanto os europeus não conseguem fabricar absolutamente nada. E é mesmo, ainda consigo, Wellington, vamos já para o segundo tema, já que fala aqui desta necessidade do fim do conflito. Hoje houve uma nova ofensiva russa em Kharkiv, 8 pessoas ficaram feridas. Qual é a análise que se impõe? Primeiro que esse tipo de notícia volta à tona como se fosse uma grande novidade, porque a tentativa de demonização da Rússia continua firme e forte na imprensa de propaganda da NATO, não é? Mas quem negou a proposta de cessar-fogo, que foi apresentada por Donald Trump, foi Volodymyr Zelensky. Então, comentar a ofensiva russa com riqueza de detalhes é apenas uma consequência da manutenção das hostilidades que o próprio Volodymyr Zelensky defende. A Rússia vai continuar atacando, pois quanto mais ela avança no campo de batalha, mais poder de barganha ela vai conquistando nas negociações para um cessar-fogo e pela paz definitiva. A imprensa que agora se esforça para apresentar uma Rússia muito bem equipada e com ofensivas bem executadas, de grandes impactos, é a mesma imprensa que enganou os cidadãos europeus com informações de que a Rússia usava chip de enceradeira e máquina de lavar roupa para a produção dos seus equipamentos bélicos. O que está acontecendo no campo de batalha é o mesmo que ocorre há 3 anos, Sansal. Não há novidade. A Rússia dita o ritmo da guerra e sabe que está com ampla vantagem sob vários aspectos. Por isso, vai continuar atacando. Zelensky não tem escolha, terá de regressar aos Estados Unidos. Zelensky deveria renunciar para o bem da Ucrânia, porque com ele no poder não vai haver paz, porque ele não é legítimo no cargo e a Rússia já deixou claro que não irá fazer acordo com alguém irregular, ilegítimo no cargo, porque isso poderá produzir ruídos no futuro, reivindicações no futuro. Então, ou legitimam com eleições o Zelensky, ou criam uma junta que será aceita pela Rússia, pela comunidade internacional e pela sociedade ucraniana para uma transição pacífica. Caso contrário, tudo isso aí é ilusão. Wellington, gostava também de ouvi-lo em relação aqui a este processo de Washington, dos Estados Unidos. Na sua perspectiva, é o que mais se aproxima para um cessar-fogo que se pretende nesta altura? Pelo menos foi quem falou dentro da NATO sobre cessar-fogo. Então isso tem um peso muito grande e isso deve ser levado em consideração. É a primeira vez que um país membro da NATO fala sobre cessar-fogo. E, por coincidência, o mais importante em termos de potencial bélico e também de investimento nas ações militares. Por isso, eu vejo como a primeira e única chance e que, com um pouco de inteligência, o Volodymyr Zelensky, ou talvez de vontade política, o Volodymyr Zelensky devesse abraçar essa ideia, porque na medida em que o tempo avança, as coisas só vão piorar e a capacidade de negociação dele será cada vez menor, Sansão. Ok. Muito bem, seguimos agora para o conflito no Médio Oriente. Ao longo do fim de semana, várias foram os acontecimentos. Wellington, que apreciação faz do fenómeno que agora acontece naquela região? Olha, esse alerta contundente aí, ao destacar a violação de Israel
aos acordos de cessar-fogo na faixa de Gaza, isso tem sido uma constante, né? Porque pela lógica, pelo que foi proposto, né? Na realidade, os termos de acordo de cessar-fogo dizem muito claramente que Israel e o Hamas deveriam passar para a fase 2 do acordo neste fim de semana. Mas Israel recusou e esta fase seguinte ela está ameaçada. Por isso, essa denúncia que você fez menção. Então, o que acontece? O desrespeito de Benjamin Netanyahu às resoluções das Nações Unidas e ao próprio acordo mediado por Egito, Catar e também patrocinado pelos Estados Unidos da América é que está no centro de toda essa insatisfação, porque Israel tem bloqueado todo tipo de ajuda humanitária e isso foi iniciado, esse tipo de bloqueio, logo após o término da primeira fase do cessar-fogo. E, para agravar a situação, não apenas em relação ao povo da Palestina, mas para o povo muçulmano, isso teve início, coincidentemente, com o início do que chamamos em Angola de Ramadão, né? E no Brasil chamamos de Ramadã. Um momento que todos sabemos que é de especial relevância cultural e religiosa para os muçulmanos como um todo. Então, Sansão, temos que observar aqui que desde a assinatura do Acordo de Cessar-Fogo em janeiro, Israel tem violado sistematicamente os termos acordados. Não é uma reclamação apenas do Egito. Somente 46,5% dos suprimentos humanitários acordados foram permitidos a entrar na faixa de Gaza em 42 dias. Isso expõe um claro descumprimento do acordo. Essa postura não apenas coloca em risco a estabilidade regional que você perguntou, mas também alimenta aí uma série de sentimentos de desesperança, por uma parte, mas, sobretudo, de revolta, não apenas entre os palestinos, porque sabemos que agora os Houthis do Iêmen, eles prometem uma ação dura e realmente expressiva contra Israel, caso o desrespeito ao cessar-fogo seja mantido. E quando falamos hoje sobre Iêmen, não estamos falando sobre um pequeno grupo armado dos Houthis, estamos falando sobre grupo que tem um exército muito bem equipado com arma hipersônica. E isso vai fazer também uma grande diferença. Então, Sansão, a situação cada vez mais grave ali na região. Wellington, atendendo aos factos, podemos concluir que Israel não quer que haja paz naquela região? Sim, historicamente, Israel nasceu para não permitir a paz e a prosperidade na região. Israel é um extraterrestre no Médio Oriente e, por isso, tem a função, desde a criação, com o erro das Nações Unidas, de não reconhecer imediatamente o Estado da Palestina, de ser um grande confusionista, usando a expressão popular angolana. Né? E, em meio a essas celeumas que Israel cria, ele pretende também o expansionismo. Aí entra uma outra questão muito perigosa, que é o messianismo, né? Porque são fanáticos religiosos sionistas que comandam um exército de loucos querendo resgatar uma literatura, uma ficção de que existe ali uma terra prometida e que eles são um povo escolhido, mas eu quero saber se Deus jamais iria escolher um povo que só quer guerra, né? Duvido muito, né? Pelo pouco de fé que eu tenho, né? Que eu devo provar a cada dia, duvido que Deus fizesse isso com o mundo. Então, a situação é muito crítica, porque nós temos alienados, fanáticos e interesses muito estranhos à paz. Então, essa paz é de difícil solução enquanto não houver o reconhecimento do Estado da Palestina, um freio ao apoio às ofensivas militares de Israel e o reconhecimento de que somente através do diálogo a situação será resolvida, senão vai ser uma eterna guerra. Meus senhores, muito obrigado, por hoje é tudo e até amanhã. Um grande abraço para você, Sansão, também, Sal, e a você assistindo a TPA, um bom carnaval também. Estou de volta para
apresentar para vocês algo que aqui o seguidor do canal não viu ainda. Eu participei no domingo numa live especialíssima com o Rubem Gonzalez lá no Geoforça Brasil e eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre a situação na Guiné-Bissau. E eu gostaria de apresentar a minha fala naquela live sobre a Guiné-Bissau e eu peço a sua atenção porque é um problema que realmente tende a ser agravado caso não haja uma solução imediata. Vamos assistir, daqui a pouco eu volto. Eu iria falar um pouco sobre essa questão da Guiné-Bissau. E eu gostaria de falar sobre a Guiné-Bissau porque é um país que eu conheço com bastante profundidade. Né? Quem acompanha meu trabalho sabe que eu faço consultoria para o principal partido da Guiné-Bissau, que é o partido que mais influenciou as lutas independentistas, o partido de Amilcar Xavier, o PAIGC, e conheço os problemas ali, da Guiné-Bissau. Né? E o atual presidente, que chegou à presidência através de uma fraude eleitoral comprovada, inclusive foi denunciada essa fraude através da imprensa de Portugal com, assim, provas contundentes, mas a CDAO naquela oportunidade ignorou e Portugal se apressou em reconhecer a vitória dele, mesmo com a fraude comprovada, mesmo com um contencioso eleitoral, né, que impedia que aquela posse fosse realizada. E, com isso, todo um lobby internacional que eu já denunciava naquela oportunidade que estava acontecendo por causa do tráfico de cocaína. Então, agora a situação está beirando um sério risco, e eu faço esse alerta aqui para você que está acompanhando e que se diz, né, preocupado com a política, a geopolítica africana também, a política africana, porque na tentativa de manchar o nosso trabalho, fica falando, vocês falam muito sobre isso, não falam sobre África, é mentira. E tanto que eu comento na televisão pública de um país africano. E todas as edições praticamente têm temas africanos. Então, isso aí eu já derrubo numa tacada só. Mas essa questão da Guiné-Bissau é preocupante, porque está sendo construído um Estado irregular por Sissoko, ao mesmo tempo um Estado paralelo, onde ele também controla. E aí, ganha um doce, quem adivinhar qual é o país que está apoiando o Sissoko na sua investida para se perpetuar no poder por causa de drogas e tráfico de armas. Ganhou o doce e depois o Rubão é quem vai pagar. Quem respondeu? Israel. Israel é o país que está lutando para que o Sissoko Embaló continue, mesmo que de maneira irregular, no poder, fazendo um lobby enorme, uma pressão enorme. Certo? Então, e por que eu estou fazendo esse alerta? Primeiro, um país de língua portuguesa, apesar do crioulo, né, que lá o crioulo também é uma língua oficial. Não é o mesmo crioulo de Cabo Verde, para você que gosta aí dessa questão dos idiomas, das línguas nacionais. Né? É um país de língua portuguesa, é um país irmão, é um dos países mais pobres do mundo, mas, lamentavelmente, é porta de entrada e saída de drogas
e armas. E isso vai provocar ainda mais miséria, mortes e perseguições naquele país, se a comunidade internacional não agir com o necessário rigor para demover do poder imediatamente aquela figura patética que está na presidência da República. Então, eu gostaria de falar sobre isso, porque eu gosto de me antecipar em relação aos fatos. Vejo com muita preocupação, Rubem, a situação da Guiné-Bissau. Vejo com muita preocupação. E é preciso que algo seja feito imediatamente. Espero que você tenha gostado de mais um corte aí com a minha participação no Geoforça Brasil no domingo com o Rubem Gonzalez, o Rubão. E agora eu vou trazer mais um conteúdo exclusivo para você. Antes, eu peço que você curta, comente, compartilhe. Quem pode, contribui com o Pix para que possamos fortalecer o nosso trabalho. Eu gostaria de falar com você sobre um texto que eu produzi e foi publicado lá no X, né, rede social, que eu tenho uma atividade muito ativa, muito intensa, sobre essa questão da Ucrânia, porque é realmente preocupante. O título do post é Pausa para rearmamento é sugerida pelos fazedores de guerra. Obviamente que não foi com esses termos, né? Isso aqui já é uma provocação minha, porque pedir pausa de 30 dias no conflito é explicitamente uma intenção de reequipar e buscar um ataque mais eficiente, já que até aqui só a derrota faz parte do dicionário dos países membros da OTAN ali na guerra da Ucrânia. Então, com certeza, você vai ter disponível aqui o link, né, para que você possa ter acesso direto através do trabalho maravilhoso da Amanda Rabuski. E eu faço isso porque é um convite para uma reflexão mais profunda. O texto é pequeno, eu gosto muito de escrever, né, mas esse texto não é um textão, é um texto prático, de menos de uma folha 4, tá? Para que você possa ler e entender o que realmente aconteceu em Londres, no encontro dos representantes chamados de líderes, né? Porque de líderes eles não têm absolutamente nada. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, desse vídeo. Amanhã eu volto com mais vídeo para você. Desejo um bom carnaval para todos. E para você que é seguidor aqui do meu canal, eu peço que você curta, comente, compartilhe. Compartilhe para ampliarmos mais e mais pessoas vindo para cá. E quem pode, contribui com o Pix. Um grande abraço e até o próximo vídeo.